Bem-vindo ao Snacks de Economia Política. Hoje tenho para lhe propor uma ideia que também é fora do que houve habitualmente na comunicação social. É a crise que gerou a dívida e não o contrário. Eu sei que os comentadores, jornalistas de economia, costumam insistir muito na ideia de que estamos a dever muitos milhões, milhares de milhões e que, por isso, o país precisa de mudar radicalmente de vida. Mas eu tenho uma proposta diferente para lhe fazer, que é a seguinte. Primeiro, desconfie quando lhe vêm falar da dívida em milhares de milhões. Pense, sobretudo, na dívida como uma percentagem sobre o produto que a economia gera. Portanto, em vez de falarmos da dívida em valor absoluto, falemos da dívida em termos relativos, relativamente ao produto da economia. Em valor absoluto, é certo, todos os anos, o déficit é financiado com dívida nova que se adiciona ao estoque da dívida pré-existente. Portanto, a dívida com os déficits vai sempre crescendo em valor absoluto. Mas o que importa é ver a dívida em termos relativos. Uma economia maior pode ter uma dívida maior, uma economia mais pequena pode ter uma dívida mais pequena. É em função do produto da economia que nós devemos raciocinar e falar sobre a dívida. Então, poderá talvez pensar, a dívida foi algo gerado pelo despesismo dos governos? Na realidade, nós devemos olhar para isto em termos macroeconómicos. O que importa é perceber como é que a dívida foi sendo gerada. E, portanto, a dívida que nós tínhamos antes da zona euro, antes de estarmos na moeda única, foi uma dívida que, se olharmos para os números, estava razoavelmente estável. Quando é que a dívida começou a subir? Ela começa a subir, sobretudo, desde a entrada no euro. A economia estagnada tem um crescimento modesto e a dívida, em percentagem do produto da economia, aí começa já a subir um pouco. Mas é realmente com a crise que dispara o valor da dívida. E então, o que é que fez disparar o valor da dívida? Em primeiro lugar, como devem imaginar, uma recessão das mais graves desde a Segunda Grande Guerra, desde a Grande Depressão, aliás, é uma recessão que gera muito mais despesa em subsídios de desemprego e reduz drasticamente as receitas dos impostos. Portanto, o déficit dispara com, exatamente, uma recessão. E um déficit maior adiciona à dívida. Entretanto, a União Europeia, através das decisões tomadas no âmbito da zona euro, decidiu também que deviam todos os países colaborar no combate à recessão, investindo mais. Aquilo que se chamou um momento keynesiano da União Europeia, que aliás durou muitíssimo pouco. Todos gastaram mais. Em Portugal, por exemplo, o programa de renovação das escolas públicas foi feito no âmbito dessa orientação. Muito mais investimento adicionou ao déficit, portanto, à dívida. Mais uma vez, a dívida cresceu, com a intenção de evitar que a economia batesse ainda mais fundo. E depois, como já todos sabem, os resgates dos bancos, que se adicionaram à dívida. No total, a dívida acaba por ir aos 130%, o que quer dizer um valor histórico, um recorde, mas não se pode dizer que foi pelo despesismo deste ou daquele governo, ou deste ministro das Finanças ou daquele. Foi, de facto, a crise que gerou este crescimento da dívida. Ou seja, é a economia que vai acabar por endireitar as contas públicas e reduzir a dívida. Esta é uma noção que não é por aí muito divulgada. Pense nisto.